a sua vida. Isso, estamos ajeitando aqui. Estamos em aula em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e eu queria aqui chamar a sua atenção para que você fique comigo aí alguns minutos, tá? Nós vamos aprender da Escola Bíblica Dominical. Isso aqui é uma aula, tá? Não é um vídeo, é uma aula. E eu quero chamar a tua atenção para você ficar um pouco e nós juntos vamos aprender em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Dessa feita, nós estamos na lição 3, tá? O pessoal que está aí, for bem para você, irmão, compartilhe, tá? Compartilhe, nós vamos abençoar, né? O intuito nosso, abençoar outras vidas também. Estamos na lição 3 e estamos estudando nesse trimestre sobre o tabernáculo, né? Nosso pastor Elianai Cabral, que elaborou, né, dirigido pelo Espírito Santo, essa lição, tá? Então, desta feita, nós vamos estar entrando no tabernáculo e, de especial, nós vamos estudar sobre o pátio, tá, do tabernáculo. O texto áureo está inserido, né, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, que Jesus mesmo disse essas palavras. Que palavra que ele disse? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Então aqui Deus, o Senhor, né, Jesus está colocando-se, né, como uma porta. E é sobre isso que o foco, na realidade, é sobre isso, essa escola bíblica. Sejam bem-vindos, né, estamos em aula. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Sejam bem-vindos, tá? Prepara aí caneta, papel, escola bíblica desse jeito, tá? Você me acompanhe, que esse enriquecimento espiritual seja para mim também e para a sua vida também. Olha a verdade prática, irmãos. Verdade prática para entrar na presença de Deus, no lugar santíssimo. O pecador deve passar pela uma única porta. Olha aí, hein? Então, tem uma porta. Essa porta, ela é única, tá? Então, é verdade prática. Qual é o ponto central? Vamos analisar. Ponto central. Deus deve ser o centro da nossa vida. Então, esse é o ponto central. Qual que é? Deus, ele deve ser o centro das nossas vidas. Em tudo que nós fazermos, Deus, ele tem que estar centralizado, ele tem que ser o meio, né, da nossa vida. A introdução. O tabernáculo representa, né, um grande símbolo espiritual para o povo de Israel. Através do tabernáculo, Deus se centralizava no meio do seu povo. Olha que lindo isso aí. Através do tabernáculo, Deus centralizava-se no meio do seu povo. Estudaremos acerca da porção, né, do pátio, da posição, na realidade, do pátio entre as tribos de Israel. Cada imagem nos revelará, preste atenção, um valor espiritual. Tá bom, irmãos? Estamos em aula, sejam bem-vindos. Tá? Tópico primeiro, né? O pátio entre as tribos de Israel. Vamos entender isso aqui. Localização. Ficava no centro de todas as tribos. Nós sabemos, Israel tinha 12 tribos, né? Então, no lado norte, 3 tribos, sul 3, leste 3, oeste 3 e o centro foi aonde determinaram-se para montar o tabernáculo, tá bom? Porque já Deus é o centro, é isso que nós vamos estar aprendendo nessa aula. Seja bem-vindo, tá, irmão? Que Deus abençoe a sua vida. Subtópico primeiro do tópico 1, tá? As montagens provisórias do tabernáculo. Sabemos que Deus deu a foto do tabernáculo para Moisés ali no Monte Sinai. Depois que o povo, né, tinha sido libertado lá do Egito e ficaram ali alguns anos ali no Monte Sinai. Tá? Não muito tempo, mas ficaram ali. Por que ficaram ali? Recebendo ainda
a instrução de Deus, inclusive, né, o tabernáculo. Ele foi montado ali no pé do monte, né, primeiro, e depois na caminhada deles para o deserto era montando e desmontando, até que eles lá na frente, através de Josué, algumas instruções de Moisés e através de Josué, eles vão determinar um lugar, assim, na realidade, fixar uma cidade para permanecer ali o tabernáculo, tá? As montagens provisórias do tabernáculo. A palavra mostra, presta atenção, que o pátio era a primeira etapa da montagem. Do Sinai até Canaã passou-se muitos anos. Isso significa, ali com Moisés, quando Deus deu ali tudo isso aí para o povo fazer o tabernáculo, até a cidade prometida, na realidade até a terra prometida, que foi ali conquistada, na realidade, grande parte por Josué. É até ali que nós vamos fazer agora uma triagem, aonde que passou esse tabernáculo, né, para nós entendermos, né, certinho, para que o Espírito Santo venha nos dirigir e está nos dirigindo, e que Deus vem nos abençoar. Sob a orientação de Moisés, né, o tabernáculo iria ficar num lugar fixo, tá? Inicialmente, já com Josué, né, o culto de adoração foi fixado. Primeiro lugar, lá com Josué, o tabernáculo foi fixado em Gilgal. Ali em Gilgal foi aonde que teve ali a celebração da Páscoa, já na terra prometida, e ali fixou-se o tabernáculo, em Gilgal, lá em Josué, né, capítulo 5, versículo 10, você anote depois, verifica isso. O que significa Gilgal? Círculo ou roda. Então esse nome significa isso, círculo ou roda. Está em Josué capítulo 5, né, versículo 10. Depois o tabernáculo ele foi transportado, ele foi mudado de cidade. Pastor, para onde ele foi? Ele foi para Siló, tá? Então ele foi de Gilgal, ele foi para Siló. E em Gilgal, a terra ainda estava sendo conquistada. Ali em Gilgal, a terra estava começando a ser conquistada, então eles montaram o tabernáculo ali. Posteriormente, quando a terra já havia sido conquistada, aí sim, eles fixaram o tabernáculo lá em Siló. Isso aí nós vemos lá em Josué, capítulo 18, versículo de número 1. Estamos em aula, tá, irmãos? Deus abençoe, né, a sua vida. Já lá em Josué, capítulo 18, versículo 1, né, que ali já era Siló, a terra já tinha sido conquistada e dividida ali entre as tribos. Nós sabemos que depois de conquistarem a terra, foi dividido, foi por sorteio ali as terras, cada localidade, né, foi sorteado para uma tribo, né, de Israel. E nós sabemos também, né, lá é um subsídio, esse não está na lição, lá em 1 Samuel, capítulo 1, né, nós vemos ali a história de Eucana, de Ana, Penina, né, uma história conhecida. Nós vemos que Eucana, ele saía lá da cidade dele e ia levar o sacrifício, né, os dízimos, ele ia participar das festas lá em Siló. Então nós observamos que estava realmente fixado o tabernáculo em Siló, tá? Mas o tempo vai passar, né? Por quê? Até aí o povo era uma teocracia. Pastor, o que é teocracia? Era o povo dirigido por Deus. Quando nós entramos no livro também de Juízes, nós vemos o povo sendo dirigido por Deus. Mas isso aí vai mudar, né? Lá no livro de Samuel, né, o povo vai pedir um rei, aí sai a teocracia para a monarquia. Aí entra o povo de Israel, né, eles pediram um rei, e o primeiro rei, nós sabemos que foi Israel, tá? Então, já no tempo dos reis, principalmente Saul, já não tinha o tabernáculo, todo aquele aparato do tabernáculo, a não ser a arca. A única coisa que sobrou, na realidade, do tabernáculo foi a arca, né? E nós vemos isso, né, ali no reinado
de Saul. E nós observamos que em 1 Samuel subside isso aí, capítulo 7, versículo 1, que a arca ficava na casa de Abinadab. Tá? E a arca, né, ela permaneceu, na realidade, na casa ali de Abinadab por 20 anos aproximadamente. Tá? E nós temos um ensino aí, né? E nós vemos que Saul, quando ele entra assim no reinado, Saul não deu valor na arca. Nós observamos isso na vida de Saul, que ele não deu valor na arca, tá? Ele não deu valor. E já nós observamos quando Davi assumiu ali o reinado, preste atenção, a primeira ação de Davi. Ele assume o reinado, ele fica como rei 7 anos ali entre a tribo de Judá e mais uma tribo. Só depois ele foi reconhecido como rei, né, pelas outras 10 tribos, e na idade de Davi ele reinou sobre todo Israel. E a primeira preocupação de Davi, diferente de Saul, ele foi já perguntar onde que estava a arca, porque o sonho de Davi era trazer a arca. O que a arca representa? Naquele tempo representava para eles a presença de Deus. Então olha a diferente, um rei reinando como Saul sem a presença, e já Davi vai buscar a presença de Deus através da arca. A primeira tentativa, né, da arca, quando sai da casa de Abinadab, né, aconteceu ali alguns problemas, né, e essa arca vai parar de Abinadab, que ficou aproximadamente 20 anos lá, aproximadamente, vai para a casa de Obed-edom. Quanto tempo a arca ficou na casa de Obed-edom? 3 meses. Agora eu te fazer uma pergunta, vou deixar aí, depois você analisa, tá, isso aí. Por que a arca ficou 20 anos aproximadamente lá com Abinadab, e a Bíblia não registra que Abinadab foi abençoado? E a arca vai ficar só 3 meses na casa de Obed-edom, e correu em todo Israel que Deus tinha abençoado poderosamente a casa de Obed-edom. Tá? Então, nós observamos que era o cuidado, porque não adianta você estar dentro da arca, dentro da igreja. Você tem que ter cuidado, zelo por Deus. Então, nós observamos que Abinadab não tinha muito zelo pela arca, mas Obed-edom sim, limpava, cuidava da arca, e Deus abriu uma bênção poderosa para a vida de Obed-edom. Talvez nessa aula aqui, estou falando com alguém que, pelo cuidado que você tem com a obra de Deus, Deus vai te abençoar, uma bênção especial. Tá? Só continua cuidando da arca, continua cuidando o que é de Deus, e Deus vai te abençoar. Estamos em aula, Deus abençoe a sua vida. E aí só depois, né, essa arca vai para Davi, só depois a arca vai parar em um lugar fixo. Pastor, que lugar que essa arca parou? Lá no templo de Salomão. Nós observamos que Davi projetou o templo, e Salomão, na realidade, vai inaugurar o templo. Lá em 1 Reis, capítulo 8, nós vemos a dedicação do templo. E a organização, tudo foi tão lindo que a Bíblia vai dizer, 1 Reis 8, 10 e 11, que a glória encheu todo, né, aquele templo. Louvado é o nome do Senhor. Então nós vemos a trajetória da arca. Hoje dizem que muitos, né, dizem que essa arca está espalhada pelo mundo. Uns dizem que está na Etiópia, outros dizem tanta história da arca. Alguns dizem que está escondido com o povo de Israel para quando eles fazerem o templo, né? Estamos próximos de ver isso, a construção do templo lá em Israel, e diz que está tudo preparado, e essa arca, dizem que está guardada num lugar, né? A gente não sabe, mas quem sabe uma réplica, né? Porque nós sabemos, somos estudiosos da Bíblia, que todo aquele sacrifício do templo, e o templo vai ser montado de novo, né, lá em Israel, e nós sabemos que não vai ser Jesus, né, que vai sentar e governar e reinar, na realidade, dentro desse templo. Vai ser o anticristo, mas esse é assunto para outra ocasião, tá? O subtópico 2, preste atenção, a posição, né, do pátio. Qual era o propósito? Êxodo 25, 8, olha que Deus vai dizer: e me farão
um tabernáculo e habitarei no meio, né, deles. Olha que interessante. O propósito do tabernáculo era Deus habitar no meio do seu povo. Essa era a expressa vontade de Deus. Tá? Eu tenho um subsídio aqui, lá em 1 Coríntios 3,16. Hoje, olha para cá agora. Hoje, tá? Eu e você, não sabeis que vós sois o templo de Deus? Então, naquele tempo, Deus precisava do tabernáculo, precisava do templo para manifestar a sua glória. Mas hoje, eu e você, nós somos o templo de Deus, tá? E Deus quer ocupar a cada dia mais esse templo, a nossa vida, para que o nome dele seja glorificado. Seja templo do tabernáculo de Deus na sua vida. Subtópico 3, do tópico 1 ainda. A posição do exército de Israel em torno do tabernáculo. Isso aí, quando fixaram lá através de Josué, foi dividido ali o exército de Israel. Cada tribo tinha seu exército. Então eles uniram, né, e dividiram norte, sul, leste e oeste. E é óbvio, né, para ali proteger o tabernáculo. Então tem um ensino aí. Tá? Nós observamos que ao leste, em frente ao leste, o exército de Israel, que era de Judá, Isacar e Zebulon, né, eles tinham uma totalidade de 186.400 soldados. Isso aí está registrado em Números, capítulo 2, versículo 3 ao 9. E ao oeste, nos fundos do tabernáculo, ficava a tribo de Efraim, Manassés e Benjamim. Essa totalidade de soldados, eles tinham 108.100 soldados. Números, capítulo 2, versículo 18 a 23. E ao norte ficava a tribo de Naftali, Dan e Aser, com a quantidade de 157.600 soldados. Tá? Números, capítulo 2, versículo 25 ao 30. E ao sul ficava as tribos de Ruben, Simeão e Gade, 151.450 homens. Tá? Números, capítulo 2, versículo 12 ao 19. Numa totalidade, vamos somar isso aí, 603.550 homens. Tá? E a Bíblia vai narrar que esses homens eram acima de 20 anos de idade. Isso passa uma mensagem para o povo de Israel. Eles conheciam, preste atenção, a centralidade de Deus na vida espiritual e social da nação. Então Deus tem de ser o centro em todas as esferas de nossa vida. Tá? Então isso que é o ensinamento. Eles falou, nós temos aqui, né, a confiança que eles tinham em Deus, e nós vemos aqui a unidade também de todas as tribos, né, cada um ali ajudando a proteção, né, do tabernáculo. Subtópico 2, tá? A construção da cerca do pátio. E nós vamos ter o tópico 2, né, a construção da cerca do tabernáculo, e o subtópico 1, 2 e 3. Subtópico primeiro é o cortinado de linho, né, desta cerca era branco, tá bom? E olha aqui algumas medidas que nós vamos ter. Tinha 45 metros de comprimento e 22,5 centímetros de largura. Era separado o tabernáculo das tribos. Então a gente observa, né, que era separado. Havia também 60 colunas, né, de bronze e que formavam uma cerca com um cortinado de linho branco de 2,25 metros. Ninguém via o que acontecia na realidade lá no interior. Ninguém via, que era cercado nessa metragem alta para ninguém ver o que acontecia lá no interior. Subtópico 2, do tópico 2, as
colunas, cortinas e varais do pátio. Isso aí está registrado em Êxodo, versículo 27, e o capítulo, na verdade, 27, e o versículo 10 ao 12, tá? Primeiro, as colunas de bronze feitas de madeira de acácia. Então, eram umas placas de bronze e a madeira era de acácia. As cortinas eram costuradas uma à outra e formavam uma tela bem firme. Era uma costurada na outra e formavam uma tela bem firme. Terceiro, os varais encaixavam-se as colunas e o cortinado. Tudo, na realidade, aqui está um ensino para nós, tudo era encaixado. As colunas, as cortinas e os varais. O que isso significa para nós? Isso significa a segurança, a estabilidade e a comunhão na vida cristã, produzidas pela obra expiatória de Cristo. Tudo organizado. Subtópico 3 do tópico 2, a cerca de linho, a santidade e a justiça de Deus, tá? Era de linho branco torcido. Isso revela a santidade de Deus. No pátio interno ficava o altar dos sacrifícios. Ali só os sacerdotes ministravam sacrifícios pelo pecado do povo. O pecador não tinha acesso a Deus, só pelos sacerdotes. Hoje, só em Cristo somos justificados e santificados para a salvação. Esse é o maior milagre, preste atenção, que nós podemos desfrutar hoje. O que nós podemos desfrutar hoje? Por isso que Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor é a porta, é o caminho. Aquele caminho que eles tinham que triunfar naquele tempo para chegar até o santíssimo lugar onde que Deus manifestava, era um único caminho. E Jesus vem e disse para os discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Estamos em aula. Deus abençoe a sua vida. Subtópico terceiro e último, tá? A porta do pátio. Primeiro, ao entrar no pátio, presta atenção, havia apenas uma porta, tá? Por isso que lá no começo, no texto áureo, diz o Senhor Jesus, ele menciona, eu sou a porta. Ao entrar no pátio havia apenas uma porta. Esta porta dava acesso ao local sagrado onde Deus habitava. Cristo é a única porta, de acesso para todos os pecadores. João, capítulo 10, e o versículo de número 9, ele mesmo disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e acharás pastagem. Olha o que Pedro disse também lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha que lindo isso, em nenhum outra salvação, tá? É só em Jesus, em ninguém, só em Jesus. Do tópico 3, o subtópico 2, as 4 colunas e suas bases. Êxodo, capítulo 27 e o versículo de número 16. Uma tipificação do Evangelho. As 4 colunas e 4 bases sustentavam, na realidade ali, a porta principal do pátio. Apontam para os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Toda a revelação que precisamos saber acerca de Jesus está narrada, nos evangelhos.
Porque tem muita pessoa que não entende, né? Um exemplo, o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, fica lá tentando ler, tentando entender. Irmãos, vai ler os evangelhos. Talvez você que está começando na fé agora, ou você que está me ouvindo, lê os evangelhos, ali descansa nos evangelhos. Ali fala da vida de Jesus, o que ele fez, o que ele falou, ele vai voltar, deixou as promessas ali nos evangelhos, tá? E deixa as coisas mais complexas aí para pessoas, né? Que realmente tem um chamado assim mais complexo. Lê os evangelhos, que nós vamos aqui descansar quando nós lemos os evangelhos. Então, essa coluna revela, né, os evangelhos. Que Deus, né, abençoa, né, as nossas vidas. Toda a revelação que precisamos saber acerca de Jesus está narrada, né, nos evangelhos. Por isso, conheçamos Jesus. Temos que começar pelo evangelhos. Amém? Subtópico terceiro, tá? Estamos já indo no final. Deus abençoe a sua vida, para você ficar aí, né? E nós juntos aprendermos a palavra de Deus. Do tópico 3, o subtópico 3, as cores da cortina da entrada. Então, diversos tipos. Tem Êxodo capítulo 27, versículo 16. Tá? Eram azul, púrpura, carmesim e branco. Na Bíblia, sempre as cores, né, simbolizam aspectos importantes. O exemplo, azul, nós lembramos do céu, as águas dos oceanos, né? Púrpura, lembra a ideia de realeza, tá? Carmesim, lembra a ideia de humilhação. Branco, lembra a ideia de justificação e perfeição. O Senhor Jesus, ele remonta essas cores. Ele veio, na realidade, do céu e voltou para o céu. Ele veio do azul e volta para o azul, né? Ele é justo, perfeito, foi humilhado e moído pelos nossos pecados. Tá? Tudo isso está simbolizado nas cores. Depois você lê Isaías 42, 1, né? Vamos também parafrasear alguma parte aqui de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 9. E, em especial, eu anotei aqui o versículo de número 8 de Filipenses 2. E ele, achado de forma de homem, Jesus, né, humilhou-se até a morte, morte de cruz. Versículo 9. E Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe o nome que é sobre todo nome. Por isso que um dia, todo joelho vai se dobrar. Quem não se dobrar para Jesus agora, isso significa entregar a vida para Jesus agora, eu tenho que te avisar que um dia você vai se dobrar perante o Senhor. Se não se dobrar agora, vai se dobrar um dia na eternidade. Eu tenho um conselho para você. Melhor é se dobrar agora. Vamos concluir. Conclusão. Nessa lição, estudamos a centralidade de Deus em nossas vidas, por meio da posição, né, do tabernáculo. E concluímos que o Senhor Jesus é o único acesso, presta atenção, a Deus, através da imagem da porta do pátio. Sejamos, né, cientes que Jesus revelou, né, a humanidade como o único caminho para o pecador alcançar a salvação. Pois ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos aprender junto? Repasse essa lição. Que Deus abençoe. Até o próximo comentário, tá? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Tchau.